E se a moderação que todo mundo elogia nos outros fosse só uma forma elegante de não ter coragem? A graça é só o ponto de partida para uma discussão sobre perdão, rigidez, frustração e resignação na vida. E aí, pessoal, espero que estejam bem. A Graça, de Paulo Sorrentino. Nesse vídeo eu vou falar sobre um homem que passou a vida inteira sendo aplaudido por nunca ter saído da linha e que nos seus últimos 6 meses no poder começa a perceber o preço que pagou por isso. No final você vai saber se vale a pena ser concreto armado. O filme acompanha os últimos 6 meses do presidente da República da Itália, um jurista idoso de altíssimo respeito, talvez o maior nome do direito criminal do país. Recém-viúvo, pai de 2 filhos de cerca de 40 anos, uma filha que seguiu seus passos no direito e um filho que foi para o Canadá para fazer música pop. Um homem que sempre vestiu cinza e preto, que sempre falou no tom certo, que nunca exagerou, nunca deu motivo para crítica. E descobre pelas costas que o chamam de concreto armado, por sua extrema rigidez. Se fosse na engenharia, seria um elogio, pois o concreto resiste a tudo. Não cede, não dobra. O problema é que também não respira. No mandato, ele tem pela frente 3 decisões difíceis. 2 pedidos de graça presidencial, o perdão que o presidente pode conceder a condenados e a sanção de uma lei de eutanásia, que contraria a sua fé católica. Mas o filme não é sobre política. Essas 3 decisões são pretexto de Sorrentino para falar de outra coisa. O que acontece quando um homem que passou a vida toda julgando os outros finalmente precisa se olhar? O presidente Mariano de Santis começa a pensar em seu papel como pai, sua reputação, em quem eram seus amigos, como era seu relacionamento, sendo que tinha passado a vida vivendo calmamente, de forma quase automática. Tem uma cena no filme que diz mais do que qualquer diálogo. O presidente está sozinho e escutando rap italiano. Daquele pesado, ostentação, drogas, excesso. Tudo o que ele nunca foi, nunca permitiu, nunca aprovou. E ele escuta, em silêncio, com atenção, imaginando uma vida que ele nunca viveu. E a sua finada esposa era o oposto, pelo que ele conta. Exuberante, leve, colorida, tudo que ele não era. E ela se foi. E agora ele está sozinho, com o rap italiano e com a pergunta que ele nunca fez em voz alta. Eu vivi o que queria ou só virei aquilo que esperavam de mim? Essas 3 questões que ele tem que analisar ao longo do filme empurram o personagem para uma coisa que ele evitou a vida inteira: sair do lugar da rigidez absoluta. E ao final, não é que ele vai sair dançando e usando roupas coloridas, mas irá se permitir sair um pouco do seu lugar de total rigidez e inação. O concreto rachou e se permitiu ser mais humano. Tecnicamente, Sorrentino e sua diretora de fotografia usam imagens belíssimas para compor suas cenas. E um detalhe interessante foi ele ter inserido um papa, amigo pessoal do presidente, que é negro, tem cabelo rasta e brinco, é motoqueiro. Diferente no estilo, mas com os mesmos valores católicos conservadores de um papa. E as atuações discretas, mas cheias de sutileza, de Tony Servillo como protagonista e Anna Ferzetti como sua filha, que o contesta o tempo todo, mas segue seu exemplo, dão a dinâmica do filme. E como já mencionado, o tema mais interessante é o da moderação. Essa qualidade virou uma virtude coletiva. A gente admira quem nunca exagera, nunca se expõe, nunca arrisca. Na política, no trabalho, nas relações. Ele é moderado, soa como elogio, mas muitas vezes é só uma descrição bonita de alguém que nunca se comprometeu com nada de verdade, nunca assumiu riscos, nunca permitiu sentir a vida com intensidade. O presidente passou a vida sendo aplaudido pela sobriedade. E o filme mostra que essa sobriedade toda era, em boa parte, medo. Medo de errar, de se expor, de sentir demais.
A moderação como escudo, como desculpa elegante para não ter que se arriscar. E a gente reconhece isso, porque provavelmente faz a mesma coisa. E antes de concluir, eu peço o seu like e para que siga o canal. A Graça é um filme quieto, lento no bom sentido, cheio de silêncios que falam. O Sorrentino não resolve nada, não absolve ninguém. O que ele faz aqui é iluminar. E o que ele ilumina aqui é desconfortável. Quantos de nós estamos vivendo de forma tão comedida que, no fundo, não estamos vivendo? A rachadura no concreto armado não precisa virar explosão. Mas talvez valha perguntar se ela já não está lá e se a gente tem coragem de deixar ela abrir um pouquinho só. Nota 8. E você, acha que moderação tem a ver com medo? Me conta nos comentários, respondo todos. E convido a ver meu pitaco de A Meia Irmã Feia, outro filme disponível na MUBI. Eu sou Cristiano Fontes, esse é o Pitacos Cinematográficos, usando o cinema para pensar sobre a vida. E fica o meu abraço!